Eu observo com bastante preocupação uma postura meio complacente das pessoas em relação a essa epidemia do coronavírus. Eu até entendo a necessidade das autoridades em não gerar pânico, né? Não gerar um medo excessivo, o que pode trazer desdobramentos tão ruins ou até piores do que a própria epidemia. Mas o fato é que uma tranquilidade excessiva em relação ao que está acontecendo também pode gerar o efeito inverso, né? Das pessoas não tomarem medidas e os governos não tomarem medidas para evitar o alastramento da doença, né? Eu vejo muita gente falando, não, 2% de mortalidade, uma taxa baixa, né? A maioria dos 80% dos casos são sintomas não tão graves, então não tem grandes problemas, né? 2% de mortalidade é uma taxa muito alta. Para vocês terem uma ideia, a gripe comum, né, em relação a todos os casos que acontecem, não só em relação àqueles que complicam, né, a taxa de mortalidade é algo como 0,1%. Mesmo que a gente diminua esses 2%, nós vamos chegar em 1% de taxa de mortalidade, né? Por exemplo. E aí, se nós fizermos alguns exercícios para identificar o potencial, né? Se essa doença infectasse 10% da população humana, por volta de 800 milhões de pessoas, 1% aí equivale a 8 milhões de óbitos, né? 0,5% equivale a 4 milhões de óbitos. A gripe comum mata por volta de 500 mil de pessoas por ano no mundo, né? Mesmo se fosse só uma nova gripe, já seria um grande número de pessoas morrendo. Isso a gente está falando de 10% da população mundial. Recentemente, um pesquisador do MIT falou na expectativa de que 40% a 70% das pessoas sejam infectadas num prazo um pouco mais longo, né? Então, nesse momento específico, há uma ameaça grande. Obviamente que não há aí ainda uma circulação grande desse vírus no Brasil, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, mas as pessoas precisam estar preparadas, os governos precisam estar preparados para tomar medidas rápidas e duras, né? Do tipo iniciar uma quarentena, fechamento de escolas eventualmente, né? Pedir para as pessoas ficarem em casa se houver uma circulação maior do vírus, a importância das pessoas, né, individualmente tomar certas precauções, lavar as mãos com frequência, se tiver algum sintoma, né, evitar a exposição pública, enfim, né, cuidados aí básicos de higiene. Eventualmente, né, se tiver alguma circulação maior do vírus, utilizar máscaras, utilizar álcool gel, enfim, o ponto há o potencial aí de algo muito sério. E o que muita gente não percebe é o seguinte: o aumento dos casos gera o aumento da taxa de mortalidade, porque se você tem um número muito grande de casos, você terá o colapso do sistema de saúde, né? Num país como o Brasil, o sistema já é meio colapsado normalmente. Imaginem de uma hora para outra aumentar 2, 3 vezes a demanda, né, por hospitais, por clínicas, por postos de saúde. E aí as pessoas que realmente precisam não vão ter atendimento. E isso vai aumentar a mortalidade, que é o que aconteceu na cidade mais afetada aí pela epidemia até agora, Wuhan, lá na China, né? Se a gente usar isso como modelo, a gente vê como as coisas podem ficar feias, né? E a própria epidemia em si pode gerar uma recessão econômica pelo menor consumo das pessoas, menor circulação de pessoas e assim por diante. Então nós estamos diante de um quadro grave e é preciso ter a consciência disso, né? Talvez eu falo isso pela minha formação profissional, eu opero no mercado financeiro, o meu trabalho basicamente é passar o dia avaliando o risco, né, das coisas, fazendo contas e assim por diante, e eu percebo aí que pouca gente se deu conta do tamanho do problema. É claro que existem fatores aí que a gente não controla, né, que podem nos ajudar. Por exemplo, né, há um padrão de comportamento cíclico desse tipo de doença, também parecido com a gripe. A diminuição, né, o final, melhor colocando, do inverno no hemisfério norte, o aumento das temperaturas pode diminuir a transmissão do vírus.
e isso pode dar tempo para que seja feita uma vacina. E aí na próxima temporada, né, já que o vírus parece que agora está disseminado, haja uma proteção grande aí da população em relação a esse vírus, né, e ele não tem tanta potência assim em gerar epidemias no hemisfério sul, onde nós começaremos um inverno em breve, né? Então muita coisa pode acontecer. As medidas na China parece que funcionaram, se é que nós podemos acreditar em dados chineses, né? Um governo ditatorial conhecido por manipular as informações. Então não há aí a certeza de uma situação muito ruim, mas há o potencial de uma situação muito ruim. É por isso que os mercados caem. Nos Estados Unidos apenas nós temos aí a destruição de 4 trilhões de dólares em valor de mercado das companhias por conta, né, dessa precificação já de um cenário negativo, por conta da incerteza que há, né, neste momento para saber qual será o grau de seriedade dessa pandemia. Apesar da Organização Mundial de Saúde não querer chamar dessa forma, já é uma pandemia, mas é preciso ter essa consciência, né, de tomar cuidados pessoais, de exigir aí que os governos tomem posturas adequadas, porque de fato nós estamos numa situação, né, potencialmente muito séria. É isso, pessoal. Sem medo, sem pânico, mas com responsabilidade. Até mais!